Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Todos estão bem? Amém. Em Cristo estamos bem, né? Tudo vai bem, graças a Deus. Amados, a gente está no mês da família, né? Campanha da família. E a gente está vendo aquela foto bonita ali, né? Sobre o fruto, né? E essa campanha da família, ela tem sido baseada em Gálatas, nessa percepção que Paulo tem ali em Gálatas sobre a obra da carne, o fruto do Espírito. E quando a gente pensa em família, a gente pensa em algo muito bom, né? Por que algo bom? Porque a gente entende que foi Cristo que criou a família, né? Cristo é o grande arquiteto da família. Ele gerou família, ele pensou em família. E Deus, em sua plenitude, ele quis estabelecer na terra uma família, né? E aí a gente escuta vários discursos ao longo da vida, e vamos escutar, isso vai ser corriqueiro, né? Que família é uma problemática, que família é uma complicação, que eu não quero me juntar com os meus familiares e tantas outras coisas, né? Mas hoje eu quero trazer uma percepção daquilo que é um valor cristão para nossas vidas, ao qual vai nos ensinar a lidar com tudo isso. Que a questão não está no outro, mas é em você. Você precisa aprender a lidar com as dificuldades que você vai encontrar dentro da família. E para que a gente aprenda a lidar com isso, tanto o homem com a mulher, o pai com o filho, a mãe com os filhos e os familiares, a gente precisa ter valores de Deus em nós. Porque os valores de Deus em nós faz com que a gente reflita algo bom, reflita um fruto bom. E a gente vai ver isso de uma forma melhor na nossa vida, né? Nós vamos olhar para alguns percalços da vida e a gente vai dizer assim, não, eu entendo de que aquilo ali é obra da carne, e de que eu, voltado para o Espírito, em Deus, eu consigo lidar melhor com essas situações e eu não entro em conflito comigo mesmo. Aí eu vou pedir para vocês estarem abrindo a Bíblia de vocês no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, não o livro, mas a carta aos Gálatas, no capítulo 5, carta aos Gálatas, capítulo 5, a gente vai estar lendo do verso 13 até o 15. Gálatas, capítulo 5, a gente vai estar lendo do 13 ao 15, que diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, para que não sejam mutuamente destruídos. Amém? Gálatas Paulo, ao escrever a carta aos Gálatas, ele não está escrevendo apenas a uma igreja, né? Diferente das outras cartas paulinas, que é direcionada a uma igreja, a igreja em Corinto, a igreja em Roma, né? Mas Paulo aqui ele está escrevendo a carta aos Gálatas, ele está escrevendo a uma província romana, onde algumas igrejas já tinham sido plantadas ali, e essas igrejas foram plantadas pelo próprio apóstolo. Lá no livro de Atos, no capítulo 13 e 14, nós vamos ver que a igreja de Antioquia, da Pisídia, Icônio, Lístra e Derbe são igrejas que Paulo ele pregou o evangelho, ele plantou essas igrejas e ele estava cuidando dessas igrejas. Segundo alguns estudiosos, essas igrejas foram plantadas no final da primeira viagem missionária de Paulo. Existe um debate a respeito disso, e a gente não precisa estar entrando em detalhes sobre isso, mas acredita-se de que foi no final da sua primeira viagem missionária, lá para os anos 55 a 60. Aí essa informação de uma Bíblia de estudo, Thompson. E a carta aos Gálatas, ela traz assim valores ao nosso coração que
que nós precisamos, assim, quando você começa a ler, você precisa voltar e ler de novo, para que você aprenda tudo que ali tem para a sua vida. E eu quero seguir o panorama de um autor chamado Carlos Oswaldo Pinto, que ele tem um comentário Foco e Desenvolvimento, que ele separa a carta aos Gálatas em 3 bases, em 3 objetivos. Eu creio que é por aí que a gente tem que ir. Em primeiro lugar, ele diz que a carta aos Gálatas, que o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gálatas é Paulo defendendo o seu apostolado. Nós vamos ver Paulo no capítulo 1 e capítulo 2 de Gálatas, fazendo uma defesa ao seu apostolado, que, por vezes, os judeus, eles de certa forma, eles não consideravam Paulo como verdadeiramente um apóstolo. E nós vamos ver Paulo discorrendo ali, dizendo de que o evangelho que ele recebeu não foi fruto da boca de ninguém, mas do próprio Deus. Nós vamos ver esse argumento de Paulo ali. E nós vamos ver que, em segundo lugar, Paulo ele quer definir e defender a salvação pela fé, e não apenas pela obra. Então, nós vamos ver isso do capítulo 2, do capítulo 3 ao capítulo 4, nós vamos ver Paulo dando essa ênfase de que a salvação, ela não é fruto da tua carne, das tuas práticas, das tuas obras, mas é fruto do próprio Deus, é pela fé que a salvação vem. E no capítulo 5, capítulo 6, nós vamos ver Paulo falando dessa liberdade cristã, e ele fazendo algumas ponderações sobre essa liberdade cristã. Porque, por vezes, a gente pode dizer, em Cristo somos livres, mas como assim livre? Então, precisa saber que liberdade é essa, quais são as considerações, os limites dessa liberdade em Cristo Jesus. Existem limites nessa liberdade em Cristo Jesus. E aí, no capítulo 5 de Gálatas, Paulo ele começa a discursar, lá no versículo 1, dizendo assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Os irmãos em Gálatas, eles estavam sendo bombardeados pelos judaizantes, que queriam levar eles às práticas antigas, às práticas lá do Antigo Testamento, lá de Moisés. Eles queriam que houvesse a circuncisão de novo, como a cerimônia que acontecia no Antigo Testamento. Eles queriam que os irmãos voltassem a viver sobre alguns preceitos da lei. E Paulo está tirando da ideia dos irmãos aqui de que isso já é coisa passada, de que em Cristo Jesus eles eram novas criaturas, eles não precisavam mais desse jugo, de que em Cristo Jesus eles já eram libertos disso. Paulo vai dizer de que quem quisesse viver debaixo da lei de novo, não estava em Cristo. Quem quisesse circuncidar, já não estava mais em Cristo. Porque não era a circuncisão ou a incircuncisão, mas sim a fé que atua pelo amor. A fé que os irmãos precisavam acreditar, a fé na obra de Cristo naquela cruz. E nós vamos ver isso de uma forma bem clara. E nesse texto, nesse bloco que eu separei aqui, do versículo 13 ao 15, nós vamos observar de que essa liberdade em Cristo Jesus, ela está ponderada no amor. Nós vamos ver no versículo 13, Paulo terminando o texto dizendo que é pelo amor. Nós vamos ver no versículo 14, ele dizendo que amai-vos uns aos outros, ou amai os seus próximos como a ti mesmo. E ele vai falar sobre essa destruição que estava havendo ali, sobre um degradando o outro. Então, nós vamos ver que a liberdade em Cristo Jesus, ela é equilibrada pelo amor, pela fé. Ela não é de qualquer maneira, ela não é de qualquer modo. Ela precisa ser uma fé em Cristo Jesus. E o capítulo 5 de Gálatas, ele tem esse viés, onde são as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, quem é liberto em Cristo Jesus anda no Espírito. Quem não é liberto anda pelas vontades da carne, segundo as vontades da carne. E aí Paulo começa dizendo: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor. Paulo começa a dizer aos Gálatas: espera aí,
Foi para a liberdade que vocês foram chamados. Deus os chamou para ser livre em Cristo Jesus. Para que vocês vivessem essa plenitude da liberdade em Cristo Jesus, mas isso não pode ser de qualquer modo. Vocês não podem usar dessa liberdade que vocês receberam hoje de poder escolher, vocês darem vazão à carne. Vocês darem liberdade à carne. Porque vocês foram libertos. Eu lembrei de Romanos, porque Romanos discorre muito bem essa questão da obra de Cristo naquela cruz, que nos libertou. Hoje nós não estamos presos mais aos dogmas da lei, hoje nós não estamos presos mais às cerimônias do Antigo Testamento, e era isso que Paulo queria dizer para eles: vocês não precisam voltar mais para aqueles velhos costumes. Vocês foram libertos, ajam como libertos, mas não use dessa liberdade para dar vazão à sua carne. Não use dessa liberdade para dar vazão aos costumes antigos, para dar vazão às vontades que a carne tem, às obras da carne. Lá no livro de Romanos, no capítulo 7, do versículo 7, diz assim, versículo 24, perdão, diz assim, ó: como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal, dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Mas aí o texto não para por aí, né? No capítulo 8, na continuidade do versículo 1 ali diz: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou. Da lei do pecado, os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nossos pecados. Com isso declaro o fim do domínio do pecado sobre nós. Então a liberdade que nós temos não precisa mais ter vazão à carne. Nós fomos libertos em Cristo Jesus. Nós fomos livres. A lei, ela teve a sua função. Qual era a função da lei? A função da lei era nos mostrar o pecado. A gente tem a lei como um tutor, né? Como alguém que nos guia. Ela revelou o nosso coração pecaminoso. Mas como eu e você não tínhamos capacidade de cumprir toda a lei, Cristo veio e cumpriu toda a lei por nós, para que nós tivéssemos liberdade hoje. Então nós não estamos mais sob a lei, sob as cerimônias, sob os costumes do velho homem. Nós fomos libertos em Cristo Jesus. E essa liberdade não pode ser uma liberdade que dê vazão à carne, à pecaminosidade. Não podemos andar nessa forma. Nossa liberdade é uma vida no Espírito e não na carne. Não mais nos preceitos da lei de Moisés. Uma liberdade que gera frutos espirituais e não obras da carne. Essa é a nossa liberdade. E o texto continua discorrendo dizendo assim: mas não use a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Então, por isso que quando a gente vai sempre caminhar nessa linha de que a liberdade que Cristo nos deu, ela é ponderada pelo amor, ela é equilibrada pelo amor. Não pode ser pelos frutos da carne mais. Nós não podemos dar vazão ao que a carne quer mais. A gente precisa dar vazão ao amor de Cristo Jesus, que foi revelado naquela cruz. Então, a gente precisa ser dominado pelos valores do eterno, pelos valores que nos liberta. A liberdade que Cristo tem na nossa vida é uma liberdade que gera frutos espirituais. Espirituais. Então, amados, vocês não foram chamados para viver uma liberdade que dê vazão à carne. Antes, pelo contrário, sejam servos um do outro em amor. O que eu aprendo com isso e o que eu quero trazer com isso para dentro da nossa casa, da nossa família, né?
de que a liberdade que Cristo deu, tanto para o homem, para a mulher, por seus filhos, é uma liberdade de serviço, de servir, em amor. Em amor. Então, como tem sido a vida dentro do lar, do nosso lar? Essa liberdade que Cristo nos deu foi para a gente ofender os nossos ou para a gente servi-los em amor? Para a gente lavar os pés deles, para a gente zelar pela vida deles, para a gente cuidar um dos outros. A liberdade de Cristo, ela não pode produzir o fruto da carne, a inimizade, a rixa, as rixas, né? O ciúme, a ira, a inveja, a mentira, a fofoca, o escândalo, as palavras sem sentido, as maldições que vêm com isso. Porque quando você se porta de maneira ao qual você dá vazão à carne dentro da tua casa, tu se fez escravo de novo. Tu voltou às práticas antigas de novo. Tu abriu o seu coração para o velho homem que aí está habitando. Então, nós somos livres em Cristo Jesus, sim, mas nós somos livres para fazer a vontade do Espírito. Nós somos livres para ser guiados pelo Espírito. E dentro do nosso lar, a gente precisa usar dessa liberdade para cuidar dos nossos. Servir em amor. Servir em amor. E esse serviço nem sempre vai ser maravilhoso, nem sempre vai ser um mel, nem sempre vai ser doce. Talvez seja muito amargo, várias e várias vezes. Mas nós fomos chamados para servir em amor, porque somos livres em Cristo Jesus. O pecado já não aprisiona mais nós. Nós somos livres. Nós estamos a serviço do amor. Por isso que a liberdade em Cristo Jesus, ela é equilibrada pelo amor. A gente tem esse equilíbrio no amor. A gente ira, mas o amor faz com que a gente continue firme em zelar por cada um de nós. O marido zelar pela sua esposa, a esposa zelar pelo seu marido, os filhos pelos seus pais, os pais pelos seus filhos. E vocês pelos seus familiares. E todos nós pela nossa grande família, que é a Igreja de Cristo. Pelos nossos que ainda estão perdidos. A gente não foi chamado na liberdade que Cristo está falando, que a gente não foi chamado para condenar ninguém. Mas a gente foi chamado para entender de que em Cristo fomos libertos e vivemos no Espírito, por isso servimos em amor. Essa era a ideia inicial que Paulo queria passar aos Gálatas. Vocês não precisam voltar às antigas práticas. Vocês já são livres. Abandone a carne. Não deixe a carne, mas não ceda a ela. E isso é interessante demais, porque uma pessoa sem Cristo, ela anda de forma desgovernada. Ela não sabe pontuar os valores da vida dela a ponto de daquilo ali dominar ela. Ou seja, ela pensa em fazer o bem, mas o bem ela não vai fazer porque ela é totalmente contrária aos valores do Espírito. Mas você, no Espírito, você reflete sobre os seus erros e Cristo abre as portas, abre os braços para você retornar, para você voltar. É a ideia daquele livro, a Santificação Profunda, né? De que os seus pecados não espelham Cristo. Cristo permanece ali, te atraindo para Ele, e você precisa se aproximar, você precisa se arrepender, você precisa voltar a ser livre. No seu lar, há liberdade de abraços, de amor, de cânticos. No seu lar existe o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz. E aí você diz, não, mas eles não produzem a paz, mas a palavra é para você. Você é o autor, é o produtor da paz em Cristo Jesus. Você é o produtor da paz em Cristo Jesus. Nós precisamos produzir a paz. E essa paz de Deus, que vem com a liberdade dele, é em serviço e em amor. Em serviço e em amor. Precisamos servir os nossos, precisamos amar os nossos, precisamos zelar pelos nossos. Precisamos zelar. E Paulo continua no versículo 14 dizendo assim, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber,
ame o seu próximo como a você mesmo. Aí Paulo começa a dizer para eles, olha, a lei já foi toda cumprida em Cristo Jesus. Toda ela, eu e você não tínhamos capacidade de resolver isso, mas Cristo Jesus resolveu isso por nós. Aí eu lembrei de Mateus, no capítulo 39, que nós vamos ver os dois grandes mandamentos ali, quando Jesus ele reduz a lei, ele faz uma compilação da lei em dois grandes mandamentos, e o segundo mandamento ali no capítulo 22, versículo de 39, é que você deve amar o seu próximo como a si mesmo. Paulo está repetindo aqui o que Mateus diz, ame o teu próximo como a ti mesmo. E lá no versículo 40 ele diz que desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. O primeiro mandamento é ame o teu Deus, o segundo é ame o teu próximo. E todos os outros mandamentos, e tudo isso que ele disse agora, disso depende toda a lei e todo profeta, todos os profetas. Então, ou seja, tudo que eles estavam querendo voltar, já estava em Cristo Jesus, não precisava voltar, Cristo já tinha cumprido por eles. De forma cabal, de forma precisa, de forma eficaz. Ao longo da história, nós vamos ver homens sendo levantados, mas, infelizmente, eles não conseguiram cumprir todos os propósitos que Deus queria. Mas, em Cristo Jesus, toda a lei foi cumprida. Toda a lei foi cumprida. Toda a lei foi cumprida. Então, o convite de Paulo aos Gálatas, mais uma vez, é para que eles amassem uns aos outros, amassem o seu próximo como a eles mesmos, valorizasse o amor de Cristo na vida deles. A liberdade cristã é a vida espiritual, está pautada neste amor. Precisamos reproduzir o amor dentro dos nossos lares. E quando eu digo reproduzir, é porque você não é a fonte do amor, você foi alcançado pelo amor de Deus. E quando Deus te tirou da escravidão, dos rudimentos do mundo, nós vamos ver essa fala lá no capítulo 4, versículo 3, te resgatou de sob a lei para que você recebesse a adoção de filhos. Nós vamos ver no verso 5 do capítulo 4. E porque agora você é filho, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e este Espírito clama, Abba, Pai. O amor enviou o amor para te ensinar a amar. Essa é a ideia. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Nós não somos os produtores do amor. Você diz, não, eu amo porque eu quis amar. Não, nós amamos e entendemos o amor porque existe o autor do amor. E esse autor do amor nos ensina a amar. E ele enviou o amor, que é Cristo Jesus, para que cumprisse a lei, para que você fosse liberto em Cristo Jesus. Então, o caminho é assim, você é livre, mas essa liberdade é equilibrada pelo amor, e o amor te leva a servir, e o serviço leva você a zelar pela vida das outras pessoas. Você vive em serviço do amor. Essa é a liberdade em Cristo Jesus. E ela não é penosa, ela não é pesada, ela produz fruto de paz, de alegria, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. Essa é a lei do amor. No versículo 16 diz assim, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Olha que interessante. Porque a lei do Espírito é contrária à lei da carne, para que vocês não façam o que querem. E a pergunta é, dentro do seu lar, você tem alimentado a quem? O Espírito ou a carne? O Espírito ou a carne? Amar é fazer com que o seu próximo seja livre no Espírito como você é. Olha que interessante, dentro do seu lar, você reproduzindo o amor, você faz com que o seu próximo seja livre também. Não existe um peso.
O filho ele não precisa voltar para casa com medo do tratamento do pai. O marido não precisa ficar preso mais no serviço, dizendo, não, no meu lar eu não tenho paz. A mulher não pode fechar mais a cara, dizendo, não, meu marido está chegando. Ou no final de ano, ou numa eventualidade, está vindo um primo complicado aí. Não, o amor produz liberdade nos outros. Você se desprende dos seus julgos, do jugo da escravidão, que te prendia aos preceitos, aos rituais da lei que você nunca ia cumprir, e você vive essa liberdade amando, servindo, cuidando, zelando dos seus. Pensar no fruto do Espírito é pensar em zelar pelos seus. É pensar em zelar pelos seus. E no mundo desesperador que nós vivemos, ser livre em Cristo Jesus faz total diferença. Porque você vai entender de que Deus está cuidando dos seus. Está cuidando dos seus. Se vivemos no Espírito, lá no versículo 25 do capítulo 5, diz assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. O amor não produz isso. Se andamos no Espírito, nós temos que verdadeiramente produzir o fruto do Espírito. Amar é fazer com que o seu próximo seja livre. Você tem reproduzido o amor de Cristo no teu lar, nos seus laços familiares, na sua comunhão com os seus familiares? Para que esse amor seja reproduzido, você precisa viver esse mandamento de Jesus no capítulo 22 de Mateus. Lendo ele de uma forma mais íntegra, a partir do verso 37, lá no capítulo 22, diz, Jesus respondendo, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, de igual modo e de igual importância, ame o seu próximo como a ti mesmo. Como a gente aprende o amor? Se aproximando do autor dele, que é Cristo Jesus. Como a gente aprende a amar? Amando a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Quando você verdadeiramente amar Deus, quando eu verdadeiramente me entregar para Deus, nós vamos amar mais o nosso próximo. Viver o segundo mandamento depende de viver o primeiro. Porque ele é de igual modo. Ele tem o mesmo peso. E aí você cumpre toda a lei. Olha que interessante. Cristo morreu naquele madeiro para que nós vivêssemos esses dois mandamentos e cumpríssemos toda a lei. Não estamos mais presos à escravidão. Não precisamos voltar aos rudimentos da lei. Não precisamos mais viver a circuncisão que de nada vale. Vale a fé pelo amor. Vale a liberdade em amor e serviço. Vale viver os preceitos de Cristo. Só que, na verdade, nós não queremos isso. Porque existe uma guerra entre o espírito e a carne. E, por vezes, você levanta de manhã e você fala, eu vou ler a Bíblia. E você abandona a Bíblia. E você fala, eu vou dormir, eu vou orar no ônibus. E você dorme no ônibus. Estou falando de mim, indo para o serviço também. Então, nós valorizamos muitas coisas desse tempo, muitas coisas da carne. A gente valoriza essas obras da carne, que é a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, as rixas, o ciúme, a ira, a discórdia, as divisões, as facções. Nós valorizamos sair com uma amiga e contar fofoca, falar mal dos outros. A gente valoriza sair com um amigo e falar de futebol, e falar do cara que não está bem sucedido, e falar por que ele está desempregado, etc. e tal. A gente se enche nos nossos grupos de muito do nosso ego, de muito do nosso eu. E, na verdade, a gente precisava se encher do Espírito Santo. A gente precisava aproveitar algumas oportunidades para orar, para falar de Deus, para que o nosso lar florescesse. Porque
Não adianta você ter uma suposta paz dentro da tua casa e lá fora você produzir um punhado de coisa ruim. Você está trazendo para dentro da sua casa. Eu estava falando para uma menina hoje o seguinte, ela falou assim, bem que eu podia ganhar um presente de um rapaz lá, né? Bem que eu podia ganhar um presente de você. Aí eu falei assim, mas quando você chegasse em casa com o presente que ele te deu, quem você ia falar que te deu? Ela não ia falar que era ele. Ela ia falar que foi uma amiga. Aí eu falei para ela, mas você está levando uma mentira para dentro da sua casa. Vocês entenderam? O que você está levando para dentro do seu lar? Quantas personalidades você tem? Quantas caras você faz? Porque a gente tem medo de desagradar as pessoas. Quando a gente vive essa liberdade em Cristo Jesus, que ela nos permite falar sinceramente as coisas, pessoas vão sair magoadas, pessoas vão sair ofendidas, mas magoadas porque a verdade foi ecoada e o nome do Senhor tem sido levantado, tem sido honrado. Quais são os altares que você tem levantado dentro do teu lar? De amor e serviço, você é livre. Altares de guerra, você vive pela carne. E Paulo termina dizendo no versículo 15 assim, mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Na paráfrase de Peterson, ele diz assim, se vocês ficam como cães e gatos, vão acabar se destruindo. Querem perder a preciosa liberdade? Olha que interessante. Se os Gálatas continuassem vivendo nessas diferenças deles aqui, entre fazer isso, fazer aquilo, as confusões que começou a surgir, eles iam acabar se destruindo. E quando eu e você vivemos como cães e gatos, nós estamos desejando perder a liberdade que já foi nos dada. Nós estamos querendo voltar à escravidão. Estamos querendo voltar aos ritos antigos. Tem um punhado de gente aí vivendo coisas que não precisariam viver. Pagando preços que não precisariam pagar. Porque altos já são os nossos preços. Mas quando estamos em Cristo, nós somos libertos. A paz. A esperança. Esperança na justiça que provém da fé. É uma frase de Gálatas. No verso 5. Esperança que produz a fé. Paulo estava dizendo a ele, vocês vão ficar em guerras, em discórdias, produzindo fruto da carne, brigando sobre circuncisão e circuncisão. Isso, nada disso vale. Mas a fé que atua pelo amor, esta faz a total diferença. A fé que atua pelo amor. Esse é o equilíbrio da nossa vida. Esses são os princípios que devemos seguir. A gente precisa viver liberto. Viver liberto é viver pelo Espírito. Produzir obra da carne. Eu estou desejando viver em guerra. Estou trazendo coisas ruins para dentro da minha casa. E as coisas ruins que a gente pode levar para dentro da nossa casa nem sempre vão ser verbalizadas, não. Mas a gente viveu e levou. Eu sempre falo uma coisa que eu aprendi em Cristo Jesus. Quando Jesus fala para a gente pegar a nossa carga e lançar sobre Ele, isso é muito libertador sobre as nossas vidas. Porque tudo que você recebe, você tem a autorização de Jesus de lançar sobre Ele. Para pegar o fardo dele, que é leve, que é suave, para aprender dele. Então, às vezes, a gente escuta alguma coisa, a gente absorve e agasalha. Às vezes, a gente vive algumas experiências, a gente absorve e agasalha. E aí você anda pesado. E aí você começa a ver um punhado de coisa acontecendo estranha na sua vida. Porque você esqueceu de lançar sobre ele. E você lança sobre ele da boca para fora, muitas das vezes. Nós fazemos isso, eu estou falando de mim também. Nós não confiamos plenamente. E nós temos que
Entender de que a nossa fragilidade, às vezes vai ser assim: Senhor, eu estou te entregando, mas está tão difícil. Eu estou confiando, mas está tão difícil. Mas a liberdade no Espírito produz o amor e a fé e a confiança de que vai dar certo, de que Deus está no controle. Queridos, Deus não te deu uma família para que fosse um campo de guerra, mas sim para que fosse um luzeiro para o mundo. Olha que interessante. Deus não deu uma família para você para que fosse um campo de guerra. Pô. Você está lutando contra os seus parceiros, seus soldados. Você está guerreando contra eles, tu vai perder a guerra. Mas Deus te chamou para ser luzeiro para o mundo. Eu não estou dizendo que a sua família vai ser perfeita, mas eu estou dizendo que vocês vão resolver todos os problemas em Cristo Jesus. Eu estou dizendo que você brigou com o seu irmão, você vai voltar e vai pedir perdão para ele, ainda que ele tenha te ofendido. Eu estou dizendo que você brigou com a tua esposa e você vai pedir perdão para ela. Eu estou dizendo que você vai sentar com ela e vai falar assim: poxa, quais foram as coisas que eu errei, amor, esse mês aí, e de repente passou despercebido, mas eu percebi que você está meio jururu comigo, ou vice-versa. Você vai sentar com o teu filho e você vai abrir teu coração para ele: ó, filho, eu tenho que te corrigir porque você está vacilando, mas o que o pai te fez aí que foi tão grave aí, que a gente precisa consertar? Luzeiro para o mundo. Luzeiro para o mundo. O mundo está te observando e está olhando em você e procurando uma solução para a vida deles, e você pode ser a solução. Porque é o seguinte, viver a verdade é o seguinte: a pessoa pode não admitir que ela quer o que você está vivendo, mas ela não vai conseguir se controlar em saber que você está vivendo a verdade. Ela sabe que você está vivendo a verdade. Ela pode não dizer, ela pode não querer, mas ela sabe que você está andando bem. Ela sabe que você está tendo paz. Ela sabe que você está caminhando em fé, amor e serviço. Não está se degradando, não está se matando. Seus relacionamentos familiares precisam ser um reflexo para os seus e para os de fora. Não por aparência, mas sim por entender e viver nos moldes de Cristo Jesus. Não é por aparência, cara. Não é aquele cara que chega de carrão, mas não está pagando as prestações. Não é essa a ideia. A ideia não é aparecer que está bem. Talvez, por vezes, diga que está mal mesmo. Estou mal, está ruim, mas eu estou em Cristo. Eu estou tentando buscar melhoria aí. Eu estou tentando me moldar. Eu estou tentando entrar no molde dele. Eu estou tentando viver o fruto do Espírito. Eu estou tentando me encher de alegria, de amor, de paz, de benignidade, de bondade, de fidelidade. A mansidão, meu Deus, que difícil, né? Mas eu estou buscando. A ideia não é que você talvez vai viver plenamente isso. Mas a ideia é que você não pode desistir, não pode parar. Você não pode parar. Você tem que continuar lutando. Você tem que continuar seguindo em frente. Paulo diz assim no versículo 7 do capítulo 5. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa é a ideia. Nós estamos correndo bem, porque vamos deixar alguém impedir da gente viver a verdade, da gente prosseguir na verdade, da gente obedecer à verdade. Paulo está dizendo para os Gálatas: para com isso, cara. Eu estava observando vocês, a caminhada de vocês, excepcional. Mas agora, espera aí, vocês estão deixando as práticas antigas tomarem o lugar da verdade? Tomarem o lugar de Cristo Jesus? Tomarem o lugar da possessão dele? Façam isso não. Não andem assim não. Seus relacionamentos familiares precisam ser um reflexo, eu quero repetir isso, para os seus e para os de fora. Não por aparência, mas sim por entender e viver o molde de Cristo em sua vida. Não viva a aparência, não. A casca cai um dia, a folha seca, o vento leva. Aparece. Um dia aparece. Viva a verdade. Busca a verdade, ama a verdade. Cristo é a verdade. Ele te chamou para ser liberto em verdade.
Viva no amor de Cristo Jesus. Busca o amor dele. Está doendo, está difícil, mas busca o amor dele para o seu lar, para a sua casa. A gente precisa amar os nossos. Já disseram algum dia que uma família estruturada é uma potência para o mundo, é uma potência para a sociedade. Uma família bem estruturada. E tem promessa, gente. Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus. Que o homem planta, certamente ele colherá. A palavra de Deus diz. Certamente. Deus não deixou uma variação aí. Ele diz certamente. Quando? Eu não sei o tempo. Mas até lá, eu sei que vai haver paz. Eu sei que vai haver paz. Eu sei que vai haver paz. Um crente não morre atribulado, não. Ele morre em paz. Se um dia chegar o fim da nossa vida, vai chegar em paz. Em paz, não é em guerra, não. Nós vamos estar como Estevão, formidável sempre isso, né? Olhar para esse texto. Ele está lá sendo apedrejado, mas ele está olhando para o céu e está vendo o Filho do Homem, de braços abertos, esperando a glória dele. Viva o fruto do Espírito na tua vida, não dê vazão às obras da carne, porque elas produzem morte, porque elas produzem guerra, porque elas produzem tristeza, porque elas colocam espinhos, vai doer seu pé. E vai doer seu pé. Eu quero terminar com uma lição do devocional. Aí eu quero ler a história que ele conta aqui e a aplicação que ele faz, que eu creio que é bem sugestiva para nós. É a lição de número 5. Conta-se uma história, né? Ele conta assim, conta-se que uma vez, ao sair da prisão, um jovem muito ansioso em relação à recepção que teria da parte dos seus familiares, pois o crime que cometera havia deixado toda a família muito envergonhada. Querendo ter a certeza de que seria perdoado, escreveu para os seus parentes para que, se os tivesse perdoado, colocassem fitas brancas nas árvores, na proximidade da estação de trem, onde desceria. Se as fitas não estivessem lá, ele passaria direto e nunca mais apareceria. Pediu a uma pessoa do trem para olhar as árvores, pois estava muito ansioso. Ele ficaria com os olhos fechados. Ao se aproximar da estação determinada, seu amigo o chamou e disse: olhe, todas as árvores estão cheias de fitas brancas. O amigo, então, abriu os olhos, suspirou de alívio e um sorriso brotou em sua face. Aí o autor diz assim: viver em família é um desafio, por sermos pecadores. Não somos perfeitos, por isso, como maridos e esposa, pais e filhos, sogras e noras, irmãos e irmãs, ferimos-nos mutuamente com palavras e comportamentos. Esses ferimentos nos deixam tristes. Por outro lado, precisamos estar dispostos a sair do nosso eu, pegar fitas brancas todos os dias e sinalizar para os entes queridos para os entes queridos que nos feriram, que foram perdoados. E podem voltar para casa, pois serão acolhidos em amor. Quando amamos nossos queridos, Deus nos capacita a perdoar. Deus, em Cristo, colocou fitas brancas para nós. Essas fitas foram sinalizadas na cruz de Cristo. Para quem na sua família você precisa colocar fitas brancas? A ideia é o seguinte: Deus em Cristo Jesus, nós estávamos afastados dele, éramos inimigos dele. Mas na cruz de Cristo ele colocou fitas brancas para nos aproximar dele. Então, nos nossos lares precisa haver a liberdade de Cristo, as fitas brancas de Cristo, pedindo perdão, aceitando o perdão, vivendo o perdão. Vivam uma vida no Espírito, em fé, amor e serviço. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Abba, Pai, louvado é o teu nome, Jesus. Grande é o Senhor em poder e glória. E nós somos fracos, falhos, caminhamos tortuamente, ó Pai.
Por vezes estamos mais para lá do que para cá. Nós queremos ser sinceros diante do Senhor. Mas, Pai, não deixe que deixemos de voltar para o Senhor. Não deixe os nossos olhos desviar para sempre. Endireita os nossos passos, ó Pai. Ajusta o nosso foco, ó Pai. Mostra-nos a Tua face. Ajuda-nos a viver verdadeiramente a liberdade que é produzida para aqueles que estão em espírito, vivendo em espírito. Ajuda-nos a viver, ó Pai, todo o fruto do Espírito de forma clara e objetiva em nossas vidas. E naquelas dificuldades que nós temos, derrama da Tua graça, da Tua misericórdia, para que venhamos a pedir perdão, ainda que seja todos os dias, porque é necessário que seja todos os dias. Porque o perdão é libertador. Ó Pai, não deixe a gente voltar aos rudimentos do mundo, mas não nos pertence mais. Não nos pertence mais. Nós somos livres em Cristo Jesus, livres para amar, livres para viver em espírito, em verdade, livres para caminhar em santidade, papai. Aleluias. Oh Deus, nós precisamos do Senhor, ó Pai. Nós precisamos ser moldados pelo Senhor. Que possamos visitar todo dia a fonte, que é a Tua palavra. Que possamos aprender todo dia a amar com o autor do amor. Que possamos entender que Cristo, ó Pai, tem cuidado de nós, tem zelado por nós, tem orado por nós, tem intercedido diante do Pai pela nossa vida. Ó Deus amoroso, aqueles que estão aqui, que estão precisando provar do Teu amor, derrama de uma porção dobrada sobre a vida deles, ó Pai. Ah, Deus, tem gente às vezes precisando, ó Pai, daquele consolo que só o Teu toque pode dar. Ó Espírito Santo, toca. Ó Deus, tem vezes que a gente está meio igual uma barata para lá e para cá, perdidos, ó Pai. Por favor, nos visita nesses momentos e acalma o nosso coração. Acalma o nosso coração. Nos lembra dos benefícios que o Senhor já trouxe à nossa vida. Ajuda a gente a olhar para trás, não para ver as falhas nossas, mas para ver o quanto o Senhor já nos ajudou até aqui. Ah, Deus poderoso, a poder no Teu santo nome, que esse poder se revele sobre a Tua igreja, Pai. Que possamos viver um cristianismo genuíno. Um cristianismo que não se pauta apenas nas paredes da igreja, Pai, mas que se pauta dentro do nosso lar. É lá que precisamos viver, ó Pai, a essência do Teu Evangelho. Que as famílias aqui dessa igreja sejam abençoadas. Que o povo do Senhor seja abençoado, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, viver verdadeiramente para sermos, talvez não sermos reconhecidos pelos homens, mas por Ti como uma família segundo os Seus preceitos e os Seus propósitos. Assim, ó Pai, eu oro, pedindo que a Tua paz, a Tua glória se manifeste todos os dias sobre os lares. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Obrigado, igreja.